Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malahi Ben Israel, diretamente de nossa sinagoga Anussim, Brasil. Estamos aqui na manhã deste que é o quinto dia da semana para fazermos a leitura da quinta Aliyá da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Vayera. Hoje, quinto dia da semana, estaremos fazendo a quinta Aliyá, quinta leitura. A leitura de hoje está no capítulo 21, do livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 21, do verso 5 até o Passuque 21. Gênesis, capítulo 21, verso 5 até o versículo 21. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 10 do mês de novembro, do ano de 2022, e dia 16 do mês de Resban, do ano de 5.783, do calendário judaico. A todos os nossos amigos, nossos internautas, um ótimo dia a todos, que Hashem vos abençoe grandemente neste dia, vos guarde livre, Hashem, de todo mal e de todo perigo. Vamos então à leitura da quinta Aliyá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E o Eterno visitou a Sara, como disse, e fez o Eterno a Sara como falou, e concebeu e deu à luz Sara para Abraão um filho em sua velhice, no prazo determinado no qual falara o anjo de Deus com ele, e chamou Abraão ao nome do seu filho que lhe nasceu, que deu à luz Sara, Isaac, e circuncisou Abraão a Isaque, seu filho, da idade de 8 dias, conforme o Eterno lhe ordenara. E Abraão era da idade de 100 anos, ao lhe ser nascido Isaque, seu filho. E disse Sara: preparou-me riso, alegria, o Eterno, e todo aquele que ouvir se rirá, se alegrará de mim. E disse: quem podia dizer a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? Pois dei à luz um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. E fez a Abraão um grande banquete no dia de ser desmamado Isaac. E viu Sara ao filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz para Abraão, rindo-se. E disse a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, porque não herdará o filho dessa serva com meu filho, com Isaque. E desagradou a coisa aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, que devia expulsar. E disse o Eterno a Abraão: não desagrade a teus olhos por tua causa, por causa do moço e de tua serva. Tudo o que te disser Sara, escuta em sua voz, que de Isaque será chamada a tua descendência. E também o filho da serva farei uma nação, porquanto ele é da tua semente. E madrugou Abraão pela manhã, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, e pôs sobre seu ombro e ao menino, e enviou, e andou, e se perdeu no deserto de Beersheba. E terminou a água do odre, e jogou o menino debaixo de uma das árvores, e andou e ficou em frente, longe, à distância de 2 tiros de arco,
porque disse: não verei a morte do menino. E ficou em frente e levantou a sua voz e chorou. E escutou o Eterno a voz do menino e chamou o anjo de Deus a Agar dos céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, pois escutou o Eterno a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e sustenta a tua mão nele, que farei dele uma grande nação. E abriu o Eterno seus olhos e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água e deu de beber ao menino. E esteve o Eterno com o menino, e cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro e habitou no deserto de Parã, e tomou sua mãe para ele uma mulher da terra do Egito. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet vechayo lanu atah betoheinu Baru atah Adonai noten hatorá. Na leitura de hoje, na quinta aliá, vimos que após o nascimento de Yitzhak, o filho de Abraão com Sara, né, trouxe a eles a realização de um grande sonho. O nascimento de Isaac foi a realização de um grande sonho, daquilo que para ele, para Abraão, era algo mais precioso, além de tudo quanto Abraão tinha em ouro, prata, animais, e não Abraão, embora fosse um homem muito rico, Abraão não estava realmente satisfeito, pois ele mesmo disse ao Eterno que o seu servo Eliezer seria então o herdeiro, porque Abraão não tinha filho. E o Eterno já havia dito a Abraão que das suas entranhas nasceria um que seria o herdeiro de Abraão. Então, Abraão não tinha filho, e já com a idade de 100 anos, Sara, com a idade de 90 anos, realizaram este grande sonho, o de serem pais, né? E também de ter se cumprido, né? em Abraão, no filho de Abraão, toda a promessa, né? Tudo quanto Deus havia falado veio a se cumprir. Deus, o Eterno, tira Abraão de sua terra, de Ur dos Caldeus, e promete Hashem a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Então, ainda que o tempo passou, né? Porque ao todo foram 25 anos após a sua saída da terra de seu nascimento, de Ur dos Caldeus. 25 anos se passaram até que a promessa que Deus havia feito se cumpriu, e Abraão e Sara tiveram esse filho. Então, logo após o nascimento de Isaac, e a própria Sara, ela começou a perceber ali que a relação entre Ismael e o próprio Isaac era algo que não estava sendo bom para Isaac. Então Sara percebeu que
que a presença de Ismael ali, no mesmo lugar, poderia trazer algumas consequências, algumas influências na vida de Isaac, no crescimento, na sua formação, e que isso posteriormente poderia trazer algum problema para Isaac. Então, Sara, percebendo tudo isso, tratou de fez o pedido a Abraão para que ele enviasse Agar e seu filho, mandasse eles embora. Então, Abraão, embora não era de sua vontade, porque Ismael era seu filho, mas ele ouviu a voz de Sara, e Agar então deixa a casa de Sara e acaba então, de acordo com a Torá, não tendo mais alimento para se manter e manter o seu próprio filho naquela caminhada que eles estavam fazendo. Ela então abandona o seu filho Ismael e ele chora porque tinha fome, tinha necessidade. E ela então, Deus visita Agar e começa ali também a formação, toda a história do povo, dos descendentes de Abraão com Agar. Então, Abraão casa com Sara, é esposa de Sara e tem um filho chamado Isaac. E Abraão teve um relacionamento com Agar, a serva de Sara, também um filho chamado Ismael. Então, já aqui temos dois povos, né? O povo de Israel e o povo vindo da parte de os filhos de Israel de Isaac e a descendência de Ismael, os ismaelitas, os povos que surgiram no meio de Ismael e da esposa que ele também teve, que foi uma egípcia. Então, o que a Torá nos traz de lição nessa aliada de hoje é que o trabalho, o papel da mulher dentro da família, né, dentro da casa. A mulher, ela tem uma visão totalmente diferente do homem. O homem se preocupa muito mais com os compromissos da casa, seus compromissos particulares, e não consegue não é tão observante das coisas que acontecem ao seu redor. Diferente da mulher, que tem uma visão bem maior do que o próprio homem. Então, Abraão não havia percebido, né, que algo futuramente poderia trazer algum problema, né, na formação, no caráter de Isaac. Então, Sara, ela estava atenta, né? Ela estava ali próxima, ela via que a coisa não estava correndo bem e a melhor coisa é se separar. Então, é muito importante nós estarmos atentos a tudo quanto acontece na nossa vida, porque tudo que acontece hoje será revertido
no dia de amanhã, no nosso futuro, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Há um ditado que diz, né, que as más companhias uma passagem da própria Escritura, né? A própria Escritura fala que as más companhias realmente elas acabam corrompendo os bons costumes. Alguns ditados também são mencionados, né, acerca das companhias que a pessoa escolhe e com quem ela anda, e vai dizer quem ela é, enfim, né? Então, devemos ter um cuidado, né? Devemos ter muito cuidado e com tudo o que acontece, né? Tanto na nossa vida pessoal, como também dentro da nossa casa, da nossa família, para que isso não traga amanhã, depois, algum tipo de problema, né? Então, sempre é bom estarmos bastante atentos. É isso então, ficamos por aqui na leitura de hoje, na Quinta Aliá, e que Hashem vos abençoe grandemente, né? Tenham todos aí um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, bom dia a todos, né? Fique com Deus. Shalom, shalom.